Boa noite a todos. É, Só para a gente saber, tá dando para escutar? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Bom, creio que pelo que eu estou vendo aqui, o som está saindo bem, né? Eu vou deixar a música aqui um pouquinho para nós fazermos a nossa prece. Deixa eu baixar um pouquinho só. Vamos fazer a nossa prece então. É a musiquinha já no início para ajudar na harmonização. E vamos fazer a nossa oração, nossa elevação. Que nós possamos unir nosso pensamento, nossos sentimentos, nossas aspirações, nossos desejos de um mundo melhor. Não apenas uma vida, pois muitas vezes dizemos uma vida melhor e pensamos em nós, naqueles que estão tão próximos, mas que nós possamos dizer um mundo melhor, por aqueles que aqui estão, encarnados, desencarnados, por aqueles que virão, talvez até por nós mesmos, que retornaremos, quem sabe. E por tudo isso, por tudo aquilo que envolve o desejo de um mundo melhor, que nós possamos dizer, Pai amado, somos gratos por toda oportunidade, ainda que algumas venham cercadas de dor, de alguma prova muito intensa, mas somos gratos, pois reconhecemos a grandeza da Tua vontade, muito superior à nossa. Somos gratos por todas as provações, por todas as dificuldades que nos deixam mais fortes. Somos gratos imensamente por tudo aquilo que recebemos e por tudo aquilo que nem mesmo recebemos ou nos é tirado. Porque sabemos que a Tua vontade, que a Tua providência, que Tuas leis, tudo aquilo que foi construído é para o nosso melhor. É para o nosso objetivo final, nossa felicidade plena. E por tudo e por todos, nós dizemos muito obrigado. Que o nosso momento de estudo hoje seja repleto de muita alegria, com as melhores intuições e energias possíveis. Que assim seja. Muito bem. Muito bem. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma colinha inicial. O nosso papo de hoje diz respeito ao tema vazio existencial. Esse tema foi retirado de um texto, de um capítulo 15, no livro Conflitos Existenciais. Esse livro é de Divaldo Franco pelo espírito Joana de Ângeles. E por ser de Joana de Ângeles, é certo que há uma pegada muito psicológica, né? Joana tem essa capacidade, esse conhecimento fantástico sobre a psicologia, sobre a nossa necessidade, né? Sobre a nossa psique, sobre o nosso comportamento, é fantástico. Esse capítulo ele é dividido em três partes. Psicogênese da perda de sentido,
autoconsciência e terapia libertadora. Pensamos muito como desenvolver o tema e esse tema, ainda que a área da psicologia não seja a nossa área, nós poderíamos fazer um estudo todo baseado em tudo aquilo que os psicólogos, os psiquiatras, as teorias psicológicas, toda a obra de Joana, bom, toda, mas aqui o pouco que nós conhecemos da obra de Joana. Porém, muito temos dito a respeito da importância de trazer aquilo que nós absorvemos dos estudos espíritas para a nossa vida. Então, vamos buscar nesse capítulo, nessa abordagem fantástica de Joana, e vamos trazer todo o conhecimento que conseguirmos absorver e vamos trazer para o nosso dia a dia. Enfim, antes de darmos seguimento, a nossa vontade de agradecer o carinho desse grupo maravilhoso, o GRESG, né? O Grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain, e todos aqueles que o integram. Nós temos um carinho muito grande e somos sempre muito bem recebidos, agora virtualmente, mas somos muito bem recebidos sempre, sempre. Bom, então vamos lá. Há uma questão que nós precisamos abordar com muito cuidado e muita atenção, que é o quê? Hoje nós estamos numa era em que tudo se tem muito fácil. Tudo se tem muito fácil. E não é se tem a conquista, não é isso. O acesso a tudo é muito fácil. O acesso a tudo é muito fácil. Vou dar um exemplo aqui. Quando foi feito o convite e aí o tema foi definido, falou assim, opa, então esse livro aqui, vamos lá. E rapidamente entramos na internet, o livro, o texto, conseguimos o texto em PDF e não tivemos ainda a oportunidade de ir na livraria, mas conseguimos o texto e então estamos aqui, estudamos o livro, o texto e em seguida nós poderíamos até ter feito a compra pela internet também. Né? Particularmente adoramos entrar numa livraria. Então eu falei assim, não, está aqui o texto, vamos fazer o uso, na primeira oportunidade vamos numa livraria, porque ainda sou da época de folhear o livro. Apesar de ser da área de tecnologia, mas é uma questão de hábito, do prazer de sentir a folha. E isso tem, inclusive, a ver com aquilo que a gente está falando. Né? O ter o livro na mão nos dá uma sensação de algo palpável, algo que nós podemos fazer uso e podemos compartilhar, porque existe um valor nesse livro. Se eu compro o livro, e faremos assim que possível, eu pego esse livro, leio, e eu posso emprestar. Minha namorada faz psicologia, inclusive, e ela certamente vai querer ler o livro. Né? Já tratamos algumas coisinhas e ela adora. Então eu posso emprestar para ela. Eu posso emprestar para outra. Quer dizer, essa troca, esse movimento gera valor para todos nós. Algo que muitas vezes nos foge quando nós lidamos apenas com o virtual, ou mais ainda, lidamos com as expectativas. Vamos lá. O que perde, né, a psicogênese da perda de sentido? Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a questão de objetivos e metas. Nós buscamos
algumas fontes para ter uma base do que a gente falar, até enriquecer um pouco o estudo. E um bocado do que se fala na internet, um bocado que a gente encontra em vídeos, em estudos, em material escrito, em palestras outras. Por exemplo, o Rossandro Klinde, ele é psicólogo e palestrante espírita, né? E fala algumas coisas que a gente, na hora que estávamos estudando a matéria, vieram direto na mente, que é a importância que nós não damos ao que realmente é importante. Vejam, quando nós entramos num Facebook, num Instagram, quando olhamos sites dos mais diversos, quando ligamos a televisão, quando vemos uma revista, agora é muito mais virtual, mas ainda tem muita revista impressa, quando, enfim, vemos uma série de coisas, o que normalmente a gente está olhando em relação à vida das pessoas? Nós estamos entrando na ilha de caras. O Rossandro até fala muito sobre isso, mas é uma grande verdade. A gente entra numa ilha de caras, naquela ilha que fala assim, caramba, olha só, tudo maravilhoso, tudo... Opa, deixa eu só fechar aqui, peraí. Eu tô com... Só um instantinho, por favor. Tô com outro celular aqui que não é meu, não sei, deixa eu ver se eu consigo tirar o som. Não, vou botar aqui embaixo. Então vamos lá. Quando nós entramos nessas redes, o que nós fazemos é o seguinte, poxa, fulano de tal, né, seja ele quem for, é alguém que eu admiro. E aí a gente fala assim, poxa, fulano tá tão bem, né, passa uma alegria, olha só que sorriso, que isso, que aquilo. Normalmente, o que a gente vê, no que a gente mais consome de informação, é justamente esse conceito de ilha de caras, né? Fala assim, que coisa paradisíaca, que coisa maravilhosa, que coisa bacana. É isso que a gente mais consome e que atrai para a nossa vida, em forma de expectativa. Para alguns que gostam de programas como, por exemplo, BBB e outros programas, no início eu confesso, os primeiros eu até assisti e depois começou a perder o sentido. Mas aí, recentemente, a gente pensando, a gente refletindo sobre aquilo que diz respeito a esse texto, a esse tema e a tudo que está acontecendo na vida, se a gente parar para pensar, eu creio que vocês vão concordar que nós olhamos um programa como, por exemplo, BBB e achamos um absurdo as pessoas entrarem em conflito. Achamos um absurdo as pessoas, o comportamento de algumas pessoas. Achamos um absurdo uma série de coisas, quando nós sabemos que depois de um tempo as pessoas começam a ser muito mais autênticas do que no início. Por quê? Porque no início está tudo tranquilo, né? Ó, estão filmando, olha isso, olha aquilo, né? Um sorriso, oh, que lindo. Só que isso é uma ilusão. O que a gente quer dizer com isso? Que normalmente nós definimos objetivos e metas baseados em ilusão. Normalmente nós definimos objetivos e metas, objetivos para nós, para a nossa vida, baseados em ilusão.
Eu vejo alguém, poxa, eu admiro fulano, fulano está sempre sorrindo, sempre bonito, sempre bem arrumado, bem... Ai, cara, que coisa bacana, que coisa... Aí, desliga a câmera. Você sabe o que está acontecendo do outro lado? Eu não sei. Mas a gente julga, a gente define as nossas expectativas baseados apenas naquele pouquinho, naquela ilha de caras, né? Naquela fantasia. Sabe-se lá o que realmente aquelas pessoas que nós vemos só o glamour, né? O brilho, né? Aquela coisa maravilhosa. Sabe-se lá o que elas vivem. Mas nós definimos objetivos e metas baseados nisso. E quando não acontece, eu lembro, quando eu era jovem, eu era muito tímido. Muito, absurdamente tímido. Mesmo. Se alguém dissesse, Alexandre, sabe fulano? Sei, pô, fulano é bacana, eu gosto, poxa, bonita, interessante. Ela tá afim de você. Putz, travei. Eu travava, eu suava, eu tremia, eu gaguejava, tudo que vocês possam imaginar. Mas se em algum momento falar assim, tomei coragem, vou falar com fulano. Eu passava noites e dias treinando o que eu ia falar. Treinava por uma situação perfeita. E essa situação perfeita, se uma vírgula saísse do lugar, ela deixava de existir. E o que vocês acham que acontecia? Meu mundo vinha abaixo. A diferença daquela época para hoje é que nós tínhamos valores muito fortes em relação às famílias, em relação aos objetivos da família e o que nós precisávamos ter e o que não precisávamos. Tinha falha? Sim, muitas falhas, muitas falhas. Porém, hoje em dia as coisas são tão mais fáceis, são tão mais ridiculamente fáceis e tão... me foge a palavra, tão... Me fugiu a palavra agora, mas enfim, são tão maquiadas e a gente só vê isso, só o que está maquiado. A gente acaba querendo atingir um objetivo que nós não estamos preparados, que nós não somos capazes e que muitas vezes nem existem. Que muitas vezes nem existem. Então, nós não temos conceitos válidos, fortes, consistentes. Nós não temos um sentido real daquilo que nós precisamos ter da nossa vida. E aí o que acontece? Nós perdemos a consciência de quem nós realmente somos. Por quê? Porque nós definimos a nossa vida baseado numa fantasia de outro. Se é fantasia para o outro, quiçá para mim. Se é fantasia para outro, imaginem vocês como poderia ser uma realidade para mim. Vamos sair um pouquinho do texto, só lembrar o seguinte. Todos nós, né, que estamos aqui nesse momento, e até outros que poderão vir a assistir esse nosso papo unilateral, o que eu estou dizendo aqui, quando para todo... Me fugiu agora. Nossa, eu ia falar uma coisa...
Minha nossa. Deu um branco geral, mas não tem problema. Vamos lá. A gente continua. Ah, não, lembrei. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado às energias aí que ajudaram a gente a recuperar. Vamos até uma figura que todos nós admiramos profundamente. Nosso Mestre Jesus. Nosso Mestre Jesus, é certo que era uma outra época, sem sombra de dúvida, ok. Mas toda vez que ele queria passar algo adiante, ensinar algo, para que outra pessoa utilizasse, ele exemplificava, ele vivenciava aquilo, ele explicava, ele comentava, ele ajudava, ele vivenciava, mostrava como fazer e dizia, então, agora vai e faça. Era assim. Hoje em dia, antes de hoje em dia, e aí alguém poderia dizer, poxa, Jesus fez isso, então foi assim, e ele vive isso. Então, eu também quero viver. Olha aí, eu também quero viver, tenho um objetivo. Eu tenho um objetivo. Né? Ele está fazendo isso, isso é legal, eu quero fazer isso também. É um objetivo. Hoje em dia, nós pautamos a nossa vida em coisas completamente frágeis. Eu dou um exemplo. Se nós entrarmos no YouTube, por exemplo, que é uma ferramenta maravilhosa, particularmente eu uso bastante. Nós vamos olhar muitos blogueiros que dizem o seguinte, olha, eu uso a camisa tal, eu uso o óculos tal, eu uso o sapato tal, eu uso isso, eu uso. E boa parte disso eles recebem para experimentar e falar, eu gostei, olha só, tem isso. Mas ele está vendendo aquilo, porque ele está recebendo. Aí você diz, poxa, eu quero isso. Eu quero. É um objetivo. Tem um relógio, é caro, mas eu quero. Vou trabalhar para poder um dia comprar. Poxa, tem um telefone, saiu, custa 10 mil. É muito caro, mas caramba, eu quero. Percebem que a gente começa a criar objetivos baseados em uma fantasia? Falar assim, não, mas espera aí, o celular existe, o sapato existe, o carro existe. Isso não é uma fantasia. Não, não é essa a fantasia. A fantasia é, eu olho para alguém, digo, esse alguém usa, faz excelente uso, é maravilhoso, isso que esse alguém usa o deixa muito feliz, é a realização de uma vida e, baseado nisso, eu traço minhas metas, meus objetivos. Eu defino, esse é o meu objetivo, eu quero comprar esse celular que custa uma grana violenta e eu quero comprá-lo até o final do ano. Tenho a minha meta ali. Só que aí, nem sempre, normalmente, na verdade, eu não atinjo aquele objetivo, aquela meta. E aí o que acontece? Eu não tenho, eu não posso, eu não consigo. Não. Isso é um acúmulo de frustrações. Esse acúmulo de frustrações, baseados no que eu não tenho, no que eu não possuo, no que eu não consigo, fazem com que eu vá me reduzindo cada vez menos. O meu sentimento, a minha autoestima, ela vai diminuindo. E por quê? Porque, na verdade, eu não tenho consciência de quem eu realmente sou. Não, eu tenho sim, eu sou alguém, como não? Eu sou Alexandre. E como Alexandre eu quero ter aquele celular, eu quero ter porque fulano tem, é porque o outro tem. E o que eu tenho? Não tenho nada. Como assim? Você tem sua família, seus amigos.
seu trabalho para quem trabalha, para quem estuda o seu estudo, os seus colegas de colégio, né? Ou de faculdade, mas estamos falando aqui de jovens, aqueles jovens que estudam o seu colega, de colégio, de escola, né? Quem pratica esporte, seus companheiros de esporte, e por aí vai. Tudo isso tem um valor tão grande, mas de um modo geral, nós acabamos não dando, não valorizando tanto. Deixa eu só olhar aqui a hora. Tá. Nós acabamos não valorizando tanto. Então, esse texto que tem como título Vazio Existencial, esse texto, ele vem nos trazer a seguinte reflexão. Eu preciso ter objetivos, metas mais concretos. Eu preciso de objetivos mais concretos. Só que esses objetivos mais concretos, eles só vão surgir realmente quando eu me conhecer. A autoconsciência é como, assim, eu tenho consciência do meu eu tenho consciência das minhas capacidades, eu tenho consciência dos meus objetivos, mas são meus objetivos. É claro que meus objetivos eles podem ser semelhantes a objetivos de outras pessoas. Afinal, quando nós nos reunimos em um grupo, normalmente temos muitos objetivos comuns. Temos muitos objetivos comuns. É natural. Porém, eu tenho que definir qual é o meu objetivo. Só um exemplo. Né? Muitas vezes, hoje em dia eu não bebo mais, é bebida alcoólica, né? A água, açúcar eu bebo, claro. Mas há um tempo atrás eu saía com meus amigos, eu ia para festa, poxa, tem vinho, tem uísque, tem, enfim, seja o que for, eu gosto, apenas parei, decidi um dia. Mas o que eu quero deixar claro aqui várias vezes fui para barzinho com outras pessoas, com um grupo de amigos, falar assim, cerveja, uísque, vinho, seja fosse o que fosse, um suco de laranja, um suco de abacaxi, um refrigerante, enfim. Falar assim, mas que absurdo, todo mundo vai. Eu falei, ok, eu respeito, nada contra, pode beber, mas eu quero suco. Vocês entendem? Eu não posso, é claro que eu posso participar, falar assim, eu vou beber com vocês. Várias vezes fiz isso. Porém, tinha algo naquele momento, e eu digo, tive a felicidade em relação à minha família, mostrou muito isso. Então, naquele momento, eu ia lá e falava assim, não, o que eu quero é isso aqui. E isso, muitas vezes, nós percebemos que hoje nos falta. Falar assim, é isso que eu quero, é esse objetivo, é essa meta. Traçar esses parâmetros na minha vida e participar para atingir esse objetivo me traz um sentimento de autorrealização muito forte. Aí, se não conseguir, ainda assim me trará um sentimento de autorrealização muito forte. Mas como sentimento de autorrealização se você não conseguiu? Conseguir, conquistar ou não, é algo diferente de tudo aquilo que eu faço para conquistar. Então a questão é que o vazio existencial que se instala em muitas pessoas hoje em dia, causando inclusive depressão, causando automutilação, causando até consequências mais graves da pessoa tirar a própria vida. Tudo isso não é pela não conquista. Porque não conquistar algo pode acontecer. Mas quando você batalha, quando você se conhece, quando você define objetivos que estão alinhados com a sua capacidade, ou mesmo que estejam um pouquinho acima da sua capacidade,
Quando você define objetivos concretos, metas, e trabalha por esses objetivos, por essas metas, você vai se descobrindo ao longo do caminho. Quando? No entanto, quando você traça objetivos baseados em uma fantasia, você não se conhece ao longo do caminho. Por quê? Porque todo passo que você der não vai lhe colocar mais próximo desses objetivos. Não vai lhe colocar alinhado com as suas metas. Não vai. E aí vai crescendo dentro de você um vazio existencial. Por quê? Porque tudo aquilo que você faz não lhe dá qualquer realização. Não lhe traz nenhum prazer de, caramba, não cheguei lá, mas consegui mais do que antes. E tem alguma coisa aqui que, já sei o que eu fiz de errado, mas isso aqui eu fiz de certo. Porque esse processo de fiz isso de errado, fiz isso de certo, me traz autoconhecimento, me traz uma consciência de quem eu realmente sou. E com isso eu vou me valorizando. Por outro lado, quando eu valorizo o que o outro tem e nem mesmo questiono como ele tem, por que ele tem, isso é o que ele está mostrando no dia a dia, é isso que ele tem? É realmente ele? Ou isso é só uma máscara, uma fantasia? Quando eu vivo isso e trago isso para mim, o que eu trago é a máscara. E, portanto, eu deixo de ser eu para ser outro. E isso é uma fantasia. E nesse processo eu descarto tudo aquilo que eu tenho. A minha capacidade de me aprimorar, a minha capacidade de aprender, a minha capacidade de conquistar aquilo que naquele momento eu sou capaz. Lembro, só para compartilhar com vocês, o meu inglês não é bom, eu confesso. Poxa, mas na área de tecnologia o inglês não é bom, enfim. Confesso. Mas lembro que uma vez, há alguns anos atrás, fui fazer uma reunião e tinha os fornecedores, eu trabalhava numa multinacional, os fornecedores eram dos Estados Unidos, Los Angeles, se eu não me engano, da cidade, e tinha o meu intérprete, ia participar uma pessoa da mesma equipe, e que era intérprete, que falava muito bem inglês. Eu falei, beleza, então vamos lá. E aí eu fiquei sem essa pessoa da última hora. Falei, caramba, e agora? E agora, e agora, e agora, e agora? Tô perdido. Mas se eu não fizer essa reunião, posso perder o meu emprego. Respirei fundo, parei, entrei em prece, falei assim, opa, peraí, tem uma pessoa que de uma outra equipe aqui que fala inglês fluentemente. Apesar de falar inglês até melhor do que em português. Chinês, de família chinesa e tudo mais, mas falava muito bem o português, não tão bem, mas, enfim, a comunicação era fácil, e falava inglês muito bem. Eu falei assim, eu vou pedir ajuda. Enfim, fala com um, fala com o outro, fala, poxa, não sei o que e tal. Falei assim, beleza, vamos participar. E aí, naquela reunião, eu queria passar algumas informações técnicas e essa pessoa que estava ali como meu intérprete não estava conseguindo passar. E eu falei assim, gente, alguma coisa eu sei. Eu preciso fazer isso e eu vou fazer. Cheguei até a contar piada em inglês. Claro, saiu cheio de erro, não tenho dúvida. Mas, enfim, no final das contas, estávamos todos conversando, eu com palavras soltas, emendando aqui e ali, né, o Shane interpretando e passando e traduzindo o que os norte-americanos não entendiam, mas, no final das contas, tudo deu certo. E saímos daquela reunião com os próximos passos muito bem definidos. Vocês percebem? Quando a gente não
busca dentro de nós a nossa força, a nossa vontade, quando a gente não começa a se conhecer, quando a gente não busca se conhecer, né? Quando a gente não busca estruturar a consciência de quem nós somos realmente, das nossas capacidades, das nossas forças, das nossas fragilidades. Quando a gente não faz isso, qualquer vírgula, lembra da historinha que eu contei antes? Qualquer vírgula fora destrói, desaba. E é por isso que muitas pessoas acabam entrando em depressão. É claro que existe a depressão química, né? Enfim, estou falando da emocional. Porque você se sabota, né? Nós nos sabotamos quando fazemos isso. Então, a autoconsciência, né? A consciência de quem eu sou, do que eu posso, do que eu não posso, e não há um único ser humano que pode tudo. Aquele que pode algo fantástico que você gostaria, é bem provável que ele não consiga algo que você faz sem nem pensar, simplesmente faz. É bem provável, porque nenhum de nós faz absolutamente tudo. E aí a gente chega num ponto em que a doutrina espírita nos traz como um ponto de reflexão e com a mensagem que abre um leque enorme de reflexão, de pensamento, de descobertas. E chegamos ao ponto em que nós podemos sim resolver todos esses conflitos existenciais que nós temos, que geram esse vazio, que eu não posso, eu não sou, ninguém gosta de mim, ninguém vai sentir a minha falta, ninguém isso, eu nada, eu não. Tudo isso vai, de pouco em pouco, montando um buraco negro dentro de mim, né? Um vazio, um abismo existencial dentro de mim. Porque eu não vejo importância na minha existência. Eu não vejo um sentido na minha existência. Mas a doutrina espírita, ela vem para nos dizer que existe sim muito sentido. E a exemplo de nosso Mestre Jesus, nos dá uma dica fantástica. É a base da doutrina espírita. Alguns já devem ter despertado aí. Uma frasezinha que diz o seguinte: fora da caridade não há salvação. Porque caridade, quando a gente fala de caridade, a gente fala de entregar ao outro, colocar o outro, a necessidade do outro acima da minha. Antes da minha. Então eu digo, caramba, fulano precisa. Ah, eu também preciso. Poxa, mas o que fulano precisa, eu posso. Caiu. Eu vou lá e faço pelo fulano. Quer ver uma coisa? Tem gente que fala assim, ah, eu não faço não. Faz. É inerente ao ser. A gente vai atravessar a rua, aí tem uma pessoa idosa com uma sacola pesada para atravessar a rua. A gente dá um passo, dois e olha e volta. E pega e leva até o outro lado. Por mais pressa que você tenha, você faz. Vai lá. A pessoa agradece com um sorriso e você se sente bem. Você sai dali sorrindo. Preocupado talvez com uma reunião, com um horário, com uma consulta, com um encontro com alguém, seja o que for, tem um horário, mas você sai dali sorrindo. E ainda vai contar depois. Poxa, fiz isso, a pessoa me deu um sorriso tão bacana. Alguém vai passando, esbarrou, caiu algo, a gente vai lá, pega, abaixa, fala, toma.
Às vezes a gente está com tanta pressa que nem espera o sorriso, o obrigado, seja o que for. A gente fala, toma aqui, toma, pegou tudo, faz, dá licença e parte. Só que isso que eu fiz é algo que está depositado no meu cerne, é o que faz parte de quem eu sou. Porém, se eu não tiver a mínima preocupação de buscar a consciência de quem eu sou, do que eu posso, do que eu não posso, dificilmente eu vou perceber o quanto que eu faço pelo próximo e o quanto o próximo faz por mim. E se eu não olho isso, todo o restante perde sentido. Se eu foco na fantasia de muitos, eu deixo de perceber a realidade de outros muitos mais. O terceiro item desse texto, que fala sobre terapia libertadora, é isso, é olhar o próximo. É olhar para o próximo. É praticar caridade. É parar e falar assim, poxa, fulano não sabe, sei lá, fritar um ovo. Tem gente que não consegue. Não sabe. Então vou lá fritar um ovo. Eu sei. Para alguns, isso pode ser uma atividade hercúlea, né? Uma coisa absurda. Não consigo. Porém, muitos conseguem. Então, se eu posso, por que eu não ajudo o outro? Se eu não focar na minha capacidade, no que eu posso, poxa, tem alguém que me ama? Tem. Ah, mas não me ama porque eu não presto. Não, mas peraí, alguém diz que me ama. Se alguém diz que me ama, se eu quero ser tão negativo assim, então paro para ajudar essa pessoa, porque se aquela pessoa diz que me ama, ela está tão equivocada, tadinha dela. Deixa eu ajudá-la então a entender que ela não deve me amar. Se eu fizer isso, será um grande ganho. Sabe por quê? Porque nesse processo o amor vai ganhar. E aí vai chegar um ponto que eu vou dizer, caramba, não é possível. Como é que você insiste em me amar? Porque o amor a tudo vence. É o amor pelo próximo que me mostra o quanto eu posso fazer pelo próximo. E se eu posso fazer tudo isso, então eu posso fazer muito por mim. Ah, eu posso. Eu posso sim. Enfim, o vazio existencial que muitas vezes nós permitimos que se instale dentro de nós, que muitas vezes nós nos entregamos a esse vazio, ele só existe quando nós negamos por completo a mensagem de nosso Mestre Jesus. Quando nós deixamos a caridade, o amor ao próximo, o perdão, sim, o perdão. Quando nós deixamos tudo isso de lado, nós deixamos de ter consciência de quem nós realmente somos. E essa preocupação com o próximo, a preocupação comigo, com aqueles que eu amo, com aqueles que me amam e com aqueles que eu não conheço, com aqueles que não me conhecem, isso é natural do espírito, é natural do ser humano. Por isso é muito importante e por isso hoje a própria psicologia já diz que se quer tratar alguém que sofre de depressão ou de tristeza profunda, leve-o para fazer caridade. Porque ao fazer caridade, nós percebemos na necessidade do outro algo, uma oportunidade que nós temos de ajudar, de fazer muito pelo outro. E ao fazer muito pelo outro, nós descobrimos que não somos tão ruins assim. Nós descobrimos que somos extremamente capazes de desenvolver muito além do que antes julgávamos ser.
Quem quiser ler esse capítulo, ou até mesmo o livro, vai perceber que há vários conceitos psicológicos que nós não citamos aqui, porque acreditamos que era muito mais importante falar sobre o conceito como um todo. Porém, deixamos, e pelo menos esperamos, né, ter trazido essa consciência, essa ideia de que a partir do momento que nós buscamos nos conhecer e buscamos interagir com o outro e vamos pouco em pouco despertando para a necessidade do outro, nós acabamos descobrindo em nós características fantásticas. Se não fizermos isso, se continuarmos olhando para a fantasia daqueles que ganham pela fantasia, nossas metas, nossos objetivos continuarão a ser desenvolvedores de vazios. Por quê? Porque nós nunca, ainda que eu consiga comprar o relógio, o carro, o celular, seja lá o que for, que o outro, na propaganda, ficou feliz da vida, eu não acharei uma realização. O vazio existencial, ele hoje principalmente se abate porque nós focamos muito mais naquilo que nós não devemos nos preocupar, principalmente na fantasia alheia. É por isso que muitas vezes nós olhamos para a grama verde do vizinho, olhamos para a nossa, e ao invés da gente pensar, poxa, peraí, por que a grama dele é mais verde? O que é que ele está fazendo que eu posso fazer? Por isso que muitas vezes, ao invés de eu chegar lá e falar assim, vizinho, estava vendo sua grama, cara, que grama verde bonita. Me diz aí, o que você está fazendo porque eu quero fazer para minha grama ficar mais verde também. Ao invés de fazer isso, nós ficamos só almejando, desejando, mas não buscamos saber o porquê da grama mais verde do vizinho. E aí? Nós ficamos nas fantasias e essas fantasias elas vão criando um vazio cada vez maior. Enfim, já repetimos alguns conceitos aqui e o importante é dizer o seguinte: quando nós trabalhamos por um sorriso de outra pessoa, no mercado, numa fila, quando dizemos, olá, bom dia, e sorrimos, eu sei, agora com a pandemia e a máscara fica um pouco difícil, né? A gente mostrar o nosso sorriso. Mas quando a gente sorri, né, os olhos eles se afinam, né? A pessoa, até na palavra, a pessoa identifica que a gente está sorrindo. Se não buscarmos fazer esse mínimo pelo próximo, nós sempre iremos dizer, fui ao mercado e voltei para casa e ninguém falou comigo. Ninguém me deu um bom dia. Quando me deram um bom dia, uma boa tarde, foi de má vontade. Por quê? Porque eu, na verdade, quero holofotes. Eu quero coisas que eu não tenho naquele momento, ou não posso ter, ou mesmo não trabalhei para ter. Não me esforcei para ter. Então, é nosso desejo, e assim esperamos ter despertado, que nós podemos muito além do que somos capazes. Muito além. Nós podemos. Não precisamos viver a fantasia de outros. Nós podemos e somos capazes de muito. Estávamos ouvindo uma historinha que o Divaldo Franco outro dia contou a respeito de uma mulher muito bonita, muito bonita. E ela queria casacos, peles, isso já tem um tempo,
casacos, peles, queria, enfim, muitos bens daqueles que eram os mais desejados, e ela se tornou uma mulher muito desejada e acompanhava, né, servia como acompanhante em jantares, em viagens. Só que o que acontecia? Essa mulher, ela vivia a fantasia de outros, inclusive ao custo da sua própria vida. Chegou um momento em que ela tinha tudo: carros, plural, peles, plural, mansão, tudo. O que se pode imaginar que traria grande felicidade a alguém. Mas ela tinha um vazio dentro dela. Um vazio enorme. E chegou ao ponto em que ela simplesmente não conseguia mais. Até que a abordaram e disseram que ela poderia fazer muito pelo próximo. E ela passou a usar os bens que ela tinha acumulado para a felicidade do outro. Ela começou, ela se ela dispôs, né, dos carros, das peles, de várias coisas, e começou a usar o bem que ela tinha para a felicidade de outro. Ela começou a escrever, começou a estudar, e vocês vão me perdoar por não lembrar o nome, estou aqui tentando lembrar o nome dela, não estou conseguindo, mas ela acabou escrevendo um livro que foi sucesso. Ela se formou em psicologia, olha só, começou a ajudar outras pessoas, e assim, aquele vazio que foi se formando dentro dela deixou de existir. Era alguém que estava completamente, vamos dizer assim, desencaminhada de tudo aquilo que poderia ser proveitoso, bom na vida dela. Mas ela conseguiu se achar com a ajuda. O mais importante não é ter ou não ajuda, o mais importante é querer. E quando nós queremos, a ajuda aparece. E assim, essa mulher acabou mudando completamente a sua vida e dando um sentido, traçando objetivos, metas construtivas, não só para ela, mas para aqueles que a cercavam. Que nós possamos refletir sobre essa história e achar em nossas vidas, é possível que tenhamos outros exemplos próximos ou que já tenhamos escutado. Que nós possamos achar na sugestão da doutrina de que fora da caridade não há salvação, e que possamos ser mais caridosos com a nossa família, dentro da nossa família, na nossa vizinhança, com aqueles que nos circundam, que nós temos um único contato ou muito contato, e principalmente que nós possamos ir para a frente do espelho e dizer: Alexandre, eu tenho certeza que você pode muito mais do que você tem dito. Eu tenho certeza que você pode e vai conquistar, vai conseguir. Mas para isso, você precisa deixar as fantasias de lado e buscar aquilo que realmente é parte de você, não parte do outro. Que nós possamos fazer da nossa vida um exemplo para quem já fomos e para todos aqueles que estão ao nosso redor.
E assim, nós convidamos todos a se unirem nessa oração, nesse agradecimento final. Que nosso Mestre Jesus, que nossos irmãos de bem, que nossos irmãos protetores, nossos anjos guardiões, que aqueles que não estão mais entre nós, mas que por quem nutrimos tanto carinho, tanto amor, que todos esses possam nos abençoar, possam vibrar por nós e nos permitir despertar algo dentro de nós que muitas vezes não somos capazes. Que as bênçãos de nosso Pai, de nosso Mestre Jesus, de nossos mentores, possam nos envolver e iluminar o nosso caminho. E por fim, pedimos à espiritualidade maior e ao nosso Pai que iluminem e acolham todos aqueles que trabalham neste momento com tanto carinho pelas almas sofredoras nos hospitais, nos centros de recuperação, por muitos até que estão se recuperando dentro de casa, e por esses espíritos irmãozinhos que desencarnaram e que precisam de tanto carinho. Que nós possamos nos unir sempre, cada vez mais, vibrando pelo que há de melhor. Que nossos objetivos, que nossas metas sejam cada vez mais próximos ao exemplo que nosso Mestre Jesus nos deu e continua dando. Que a mensagem dele se faça presente em nossos atos, em nossos pensamentos. Que a vontade de nosso Pai seja cada dia mais forte, mais iluminada em nossa vida. Que assim seja. Nós esperamos que tenham gostado e apreciado esse momento, assim como nós apreciamos, e que em breve possamos estar juntos. Se alguém quiser deixar algum comentário, depois nós vamos dar uma olhadinha e, na medida do possível, comentar, responder. Se houver algo além da nossa capacidade, além do nosso conhecimento, nós vamos pesquisar e retornar da melhor forma. Muito obrigado a todos do GRESG, muito obrigado àqueles que estiveram aqui nos acompanhando e a todos os que, em algum outro momento, vierem assistir. Um grande abraço, fiquem com Deus.